trazida com um impacto de evidências de que é o Espírito do Senhor que está ali de fato. É a profecia trazida num contexto onde o que a gente usaria chamar de sobrenatural o é de fato. E como ele vai usar duas pessoas, você poderia usar uma só, ser econômico. Se o resultado em uma reunião, o resultado, o fruto, o efeito de uma palavra que vem em línguas é o mesmo da palavra em profecia. Ou seja, é a própria profecia. Por que ele se manifestaria em línguas e manifestaria interpretação de línguas? É para manifestar a presença, a graça, a bondade, quem ele é, e muito mais do que isto. Ninguém precisa ter problemas com o Espírito Santo. Ninguém precisa ter problemas. Eu li esse texto muito, e li tanta coisa que diziam acerca dele, e que não é nada do que está nele, infelizmente, porque o que está nele é tal como está escrito, ele não precisa de nenhuma exegese, nenhuma. De fato, pouco se necessita disso na Bíblia, de exegese, pouco se precisa. O que precisaríamos é simplesmente saber o significado das palavras, no contexto, o que está sendo dito de fato. E aí o apóstolo Paulo diz em algum lugar que ele fala em línguas mais do que todos. Qual é o verso? Chegamos nele. 7. De sorte que... Não é o verso 7, não. É? Qual? 18, ok. Dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Eu li, eu tenho muita literatura desse tempo todo, porque era o assunto que mais eu buscava entender. Bem, tudo eu não posso dizer esse negócio de mais, porque depende do momento, né? Mas esse era um assunto muito crítico. Então, toda a literatura que surgia de todos os segmentos. Eu acho hoje eu acho engraçado que quando o apóstolo Paulo fala no verso 18 que ele falava em língua mais do que todos, a interpretação que a nossa herança dava dizia porque ele era um poliglota. Ele era um erudito. E deveria falar aí vários idiomas. Isso é uma fraude exegética inacreditável. Porque não é isso que ele está dizendo. E não adianta pegar a palavra grossa, que significa línguas, idiomas, e para fazer trocadilhos com a palavra. Se sabe que está se falando de uma manifestação do Espírito Santo. E em Corinto, e a correção que ele está fazendo lá é a correção para as gerações seguintes, para todos, em todos os tempos, até Jesus voltar. Lá estava havendo muito abuso, muita distorção e confusão, e aí os demônios entram no pacote. Então eu pondero, amados, que o movimento pentecostal foi uma bênção extraordinária, continua sendo e será. Creio que até Jesus voltar. Mas a liderança da segunda década do século XX, 1910, 1920, criou um dogma. A liderança que criou, o Espírito Santo não ensinou isso. E que causou muitos males. Hoje eles estão divididos. Porque em vários países, e também no Brasil, tem muitos pentecostais, membros de igrejas, da Assembleia de Deus, muitos pentecostais com outros nomes, de denominações diferentes, que nunca falou em línguas. E naquele documento que fiz referência, ele está, o autor, e foi aprovado pela comissão norte-americana, ele está boquiaberto. Você dizer que alguém é pentecostal e não falar em línguas, ele diz daquele tempo, mais ou menos metade
metade membros das nossas igrejas, Assembleia de Deus, não falam línguas. Alguma coisa estranha está acontecendo, porque não pode ser isto. Ou seja, a mesma crise dos tradicionais, que não tiveram conhecimento disto, buscando agora a crise dentro dos irmãos pentecostais, buscando clareza e o drama de não ter que criar uma situação para dizer que falou em línguas, porque isso dá status. A ideia de que o crente que não fala em línguas é um crente de segunda categoria. Só isto já mostra, no mínimo, carne. Jesus não está no negócio destes. Gosto de ouvir o Martin Scott no livro dele e outros. E acho que também o Ken Blue diz isso e diz agora, se você fala em línguas, simplesmente isso. Não tem nada a ver com quem não fala em línguas. O John Wimber, no pedacinho que os irmãos têm, que foi traduzido nas instruções, nas orientações, ele fala, e a questão das línguas? Para ministrar cura precisa falar em línguas? Ele diz, em nenhum lugar na Bíblia diz que para você ministrar, ser instrumento para cura, precisa falar em línguas. Mas diz, para mim é muito útil o falar em línguas ao ministrar curas. Mas, ele diz, em nenhum lugar na Bíblia diz, e não precisa, ninguém precisa falar em línguas para orar e ministrar. Da parte do Senhor curas. Quer dizer, é algo equilibrado, saudável, honesto, coerente. Por que falar em línguas? É manifestação do Espírito Santo. Então, meus amados, ninguém precisa ter medo de falar em línguas, se for manifestação do Espírito Santo. Antes, pode desejar. E aí você diria, e se eu correr o risco de falar em línguas e não for do Espírito Santo? Aí Jesus nos disse há poucos minutos, vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele guiará a toda a verdade. Logo, logo, se você é amigo do Espírito Santo, e ele é amigo seu, ele vai lhe dizer, ele vai lhe dar, Silas, não fui eu que estava falando lá. Não fui eu. Logo, logo, ele vai dizer, se nós somos companheiros, ele vai dizer, não fui eu. Eu pergunto, Espírito, então quem foi? Ele vai dizer, foi você. Foi você que fez aquilo, não fui eu. Espírito Santo, que foi que eu falei? Talvez ele diga, não tem nem coragem de dizer que foi o que você falou. Porque é horroroso. Porque eu não estava nisso. Mas o Espírito Santo não tem nada bom na minha alma. Não tem nada bom na minha psique, na minha alma. Tem algumas coisas boas aí. Mas quando você diz que sou eu, quando não sou eu, você está mentindo. E mentira não é coisa comigo, porque eu sou o Espírito Santo. O Espírito Santo não mente. Por outro lado, poderia dizer, mas Espírito Santo, falar em línguas, orar em línguas, adorar em línguas, não é no Espírito em vez de ser na alma? Sim, é. Só que você estava fazendo era na alma e não no Espírito. E no seu Espírito eu habito diretamente, mas você está desse jeito aí, querendo isso, então vá. E lá na frente as consequências vêm, porque a apostasia vai entrando, porque onde tem engano, a apostasia vai entrar. E é Jesus que ficará sem crédito para a gente. É incrível isto. Ninguém precisa ter medo de falar em línguas, porque ninguém precisa ter medo do Espírito Santo. Ninguém. Só precisamos vigiar para nós não ficarmos reproduzindo isto. E eu já fui em muitos lugares e assisti. Nos lugares chamavam, quem quer me falar em línguas? Vem todo mundo, com parte da administração, eu ia junto.
é de boa fé, mas talvez com a metodologia equivocada.